Se eu te dissesse que a imagem que você tem sobre as lutas de gladiadores está errada, ao longo dos séculos, filmes e séries nos fizeram acreditar que os gladiadores eram forçados a lutar até a morte, sem escolha, em um massacre sem fim para a diversão do povo romano. Mas a realidade é bem mais complexa. Hoje, vamos revelar a verdade por trás das arenas de gladiadores. Quem eram esses lutadores? Eles realmente se matavam o tempo todo? Como essas batalhas funcionavam de verdade? Prepare-se, porque essa história é muito mais surpreendente do que você imagina. O início das lutas de gladiadores. Para entender como tudo começou, precisamos voltar no tempo, bem antes do auge do Império Romano. As primeiras lutas entre guerreiros foram inspiradas pelos etruscos, um povo que viveu onde hoje é a Itália. Mas, diferente do que Roma fez depois, as lutas etruscas não eram simples espetáculos de entretenimento. Elas eram rituais fúnebres. Quando um nobre morria, era costume organizar um combate para honrar sua memória. Roma gostou da ideia. Mas os romanos não estavam interessados em rituais religiosos. Eles viram uma oportunidade de transformar isso em algo muito maior. Com o crescimento do Império, as lutas se tornaram uma febre. No início, aconteciam em pequenos pátios e arenas de madeira. Mas, conforme a população romana exigia mais, as coisas tomaram proporções gigantescas. E foi assim que surgiu o lendário Coliseu. O que antes era um ritual, virou um espetáculo de massas. Quem eram os gladiadores? Diferente do que muitos pensam, nem todos os gladiadores eram escravos condenados a lutar até a morte. Sim, existiam escravos de guerra e criminosos que eram obrigados a entrar na arena, mas também havia homens livres que escolhiam se tornar gladiadores. Isso mesmo, muitos deles eram camponeses pobres, ex-soldados ou pessoas que viam nas arenas uma chance de ganhar dinheiro, glória e, quem sabe, a liberdade. E por que alguém entraria voluntariamente em um combate mortal? Porque ser um gladiador não significava morte certa. Na verdade, a maioria das lutas não terminava com um dos combatentes morto. As lutas eram até a morte? Aqui está o ponto que muita gente erra. Os gladiadores eram investimentos para seus donos. Treinar um gladiador levava tempo e dinheiro. Eles recebiam treinamento intenso em locais chamados Ludi Gladiatori, onde aprendiam a lutar de forma profissional. Agora pense comigo, você investiria pesado em um lutador para simplesmente descartá-lo depois de uma luta? Claro que não. A verdade é que, apesar das lutas serem violentas e muitas vezes brutais, elas tinham regras. Muitos combates terminavam quando um gladiador se rendia, ficava gravemente ferido ou o juiz decidia que o duelo deveria acabar. Mas, se o público estivesse insatisfeito, as coisas podiam ficar feias. O destino do gladiador derrotado estava muitas vezes nas mãos da plateia e do imperador. O mito do polegar para baixo. Sabe aquela famosa cena em que o imperador estica o polegar para baixo para condenar um gladiador? Pois é. Isso pode não ter acontecido do jeito que pensamos. Os historiadores ainda discutem sobre como funcionava esse gesto. Alguns sugerem que o polegar para cima significava que a luta deveria continuar e não que o perdedor deveria ser poupado. Outros dizem que os romanos usavam gestos diferentes para cada situação. O que importa é que nem todo gladiador derrotado morria. Na maioria das vezes, se ele tivesse lutado com bravura, o público pedia para que ele fosse poupado. Gladiadores famosos. Alguns gladiadores se tornaram verdadeiras celebridades. Spartacus, o mais famoso de todos. Um ex-escravo que liderou uma revolta gigantesca contra Roma. Flama, lutou mais de 30 vezes e recusou sua liberdade várias vezes para continuar combatendo. Crixus, um dos principais comandantes na rebelião de Espartacus. E pasmem, existiam até mulheres gladiadoras,
chamadas de gladiatrices. Elas eram raras, mas existem registros de mulheres que lutavam nas arenas e impressionavam a plateia. O fim dos gladiadores. Com o passar do tempo, as lutas de gladiadores começaram a perder popularidade. Os cristãos, que se tornaram cada vez mais influentes no Império Romano, eram contra esses espetáculos sangrentos. Em 404 d.C., o imperador Honório baniu os combates entre gladiadores. Era o fim de uma era, mas o legado dessas lutas permaneceu. Até hoje, a cultura dos gladiadores está presente em filmes, séries e até nos esportes modernos. Então, gladiadores lutavam até a morte o tempo todo? Não! As lutas eram brutais, mas tinham regras. Gladiadores eram valiosos e nem sempre morriam nas arenas. O que a gente vê nos filmes pode até ser emocionante, mas a realidade é ainda mais fascinante. Se você curtiu esse mergulho no passado, deixa seu like e comenta aqui. Qual gladiador você gostaria de ver em um próximo vídeo? Obrigado por assistir e até a próxima batalha. Fui!